Show me the money. Estreantes aqui na nossa sala de estar hoje. A gente já bateu papo algumas vezes, mas é uma casa que não tinha aparecido. Não tinha aparecido em podcast já, ô Felipão? Não, né? Estrela Stock Pickers. Murilão e Alex. Ah, moleque, da Morada. Gestora é uma hidra, né? Tem 2 gestores aqui, 2 cabeças pensantes. Eu acho que tem algumas perguntas que eu gostaria de fazer pra gente. Curiosidades minhas mesmo, né? Mas sei lá. Não, olhando de longe, de maneira bem simplória, tá? Não é nem simples, é simplória. Dado o contexto da conjuntura, cenário, etc., não me parece uma grande ideia você abrir uma gestora de ações. De onde que assim veio essa ideia de começar esse negócio nesse momento? Eu ia lá. Vai lá, comecei. Eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar é que você achar os sócios corretos, as pessoas que de um certo ponto dividem princípios que você acredita, é muito mais difícil do que escolher o momento que você vai empreender, né. Dito isso, pô, a gente também acha que, o Alex pode aprofundar mais, que a gente está chegando ao esgotamento do modelo econômico corrente e geralmente em retrospecto quando você olha isso, tem aí uma mudança, renovação de esperança e pode ter mudança de alocação entre as classes de ativos, né. Você tem que chegar nesse momento também com o seu track já comprovado, que você realmente, eh, faz o que você se propõe, a disciplina, a alocação entre classes de ativos, a sua gestão de risco, né, a sua exposição. Então assim, encontrar o Alex, né, e o Filipão também, na saída depois de muitos anos da Wieland, cara, é uma oportunidade única, né, que tinha. Aí eu acho que, pô, a gente conseguiu ter aí alguns pilares, em relação a uma instituição acima das pessoas, né, aqui ninguém tem o controle, ninguém aqui de um certo ponto pode botar a companhia do seu jeito, né, mas isso tem um lado muito interessante que é todo mundo tem um chefe, que é a instituição. E de verdade, cara, assim, o maior mérito de um gestor ao longo do tempo é aprender com os erros, né. E quando você, de um certo ponto, é o seu chefe, você fica meio ao seu sabor de quando você acha que você errou e quando você acha que tem que buscar. Com Alex e Filipão, a gente tem, assim, complementaridades muito distintas entre nós três, né, que você vai ser obrigado a aprender com seus erros, né. Você não vai ter o benefício de: "Putz, isso aqui eu não quero discutir, deixa para o próximo, hoje eu estou meio amassado", né. Então, assim, isso foi, assim, os fatores que juntaram forças no momento como você descreveu, Colado, assim, o momento é péssimo, né, eu acho que ele deve estar, sei lá, quase 2 anos aí de resgate em todas as classes de ativos, seja multimercado, ações para o CDB ou ativos mais com menos riscos, né, e agora que a gente está começando a ver alguma mudança muito discreta ainda, de apetite a risco do investidor, né, então foi essa a combinação. Tem alguma coisa a adicionar, Alex? Eu acho que o que eu adicionaria, né, que boa parte do que a gente pensou quando a gente pensou no produto da Morada também, ele vem muito ligado ao momento que a indústria estava vivendo, assim, a gente tentou fazer um meia-culpa do lado da gestão e falar: "Pô, por que que as pessoas, estão com essa percepção, essa experiência tão negativa para o investidor na ponta final, que ele decidiu que ele não quer ter mais nada, que mais nada é bom, que eu quero ter só CDI, que eu não quero não tenho apetite a risco mais nenhum", assim. Então quando a gente pensou o produto da Morada, eu costumo dizer que a gente não é pessimista com o Brasil, porque a gente está abrindo uma gestora no Brasil, então, não faz nem sentido a gente falar que a gente é pessimista, mas a gente tentou fazer um produto que a gente conseguisse navegar todos os cenários que o Brasil tem a oferecer. Então, assim, pô, a gente vai entrar mais nesse assunto depois, mas a gente que se a gente tiver uma mudança de poder no Brasil, a gente acha que a gente consegue capturar o produto que a gente tem, e se a gente não tiver uma mudança de poder e a gente viver o que a gente viveu nos últimos tantos anos aí, talvez, que a gente tem aí, de mercado, a gente também vai conseguir capturar o alfa para o cliente na ponta final, assim. Então a gente tentou fazer um produto também que ele fosse ele é agnóstico, assim, a esses cenários tão binários que o Brasil se coloca sistematicamente a cada 2, 3 anos, parece que a gente está na mesma discussão, né. Agora, o Murilo estava elogiando aqui, o último episódio que a gente fez, com o Bruno Serra, e eu estava contando para ele que
eu praticamente não fiz pauta, né? Que saiu uma conversa. A gente tenta entregar aqui o mais próximo que seria uma conversa de bar, então tem que ser legítima. Se eu pautar, virou entrevista jornalística, que não é o que eu faço, porque nem jornalista eu sou, diga-se de passagem. Mas dado que vocês me deram um gancho muito bom, eu não tenho como não perguntar. Quando você foi começar a explicar o motivo do nascimento da gestora agora, você disse sobre ter uma perspectiva de conjuntura embutida na história. Não é o momento, não é o motivo central, Uhum. né? Você colocou bem, né? O encontro das pessoas é mais importante do que isso, mas tem uma pitadinha de conjuntura. E antes, o Alex estava me contando que vocês são, dá para colocar como cautelosamente otimista? É o termo correto? Alex, é, o que que é essa visão de Brasil? Por que cautelosamente otimista? Tá, cara, eu acho que pra gente falar sobre o Brasil, acho que a gente tem que dividir, acho que em duas discussões, assim. A primeira discussão, acho que é a mais relevante, assim, é que a gente lá na Morada, a gente não acredita muito que o que está acontecendo nos mercados nos últimos 12 meses, aí, 9 meses, depois de janeiro em diante, fevereiro em diante, é por conta das eleições, assim. Então, isso tem um lado bom e um lado ruim. Você pode falar que não está precificado nada de eleições. Ou seja, o que você está dizendo é que os movimentos dos ativos no Brasil são pouco explicados por Brasil, mas explicados Exatamente, pelo que por está lá acontecendo no fora. mundo. Eu acho que a gente teve um movimento muito coordenado de emerging markets em geral, assim, de mercados emergentes. Então, você pega o México subiu, o Chile subiu, a Colômbia subiu, a China subiu. Que vem um negócio que está mega batido aqui no Stock Pickers. Acho que você é a primeira, nem a última pessoa a falar isso, que é essa história do dólar fraco, assim, tá? Então, acho que esse é o principal motivo, assim, você está tendo um cenário de dólar fraco, com o Fed cortando juros nos Estados Unidos, então você tem um cenário que historicamente é muito bom para mercados emergentes, que até outubro, ah, desculpa, até setembro, você tinha um cenário ainda que a economia americana ela crescia, ser ou não mútuo, então tinha aquela sensação que os mercados emergentes e fora dos Estados Unidos você ia ter mais crescimento, e esse cenário é muito bom para emerging markets em geral, e o Brasil se beneficia disso como um todo. Eu acho que esse sustinho que a gente está tomando agora em outubro, ele é um pouco uma mudança, talvez, disso. Se você lembrar, os momentos de soluço do Brasil foram julho, que você teve um dólar forte no mundo. O dólar deu uma respirada meio técnica, sem muito fundamento, ele deu uma respirada meio técnica. Ah, Depois veio a sequência de payrolls ruins, e aí quando começou a vir os dados de emprego ruins nos Estados Unidos, o mercado falou, vai cortar juros, então o dólar voltou a enfraquecer. Eu acho que o que aconteceu agora no final de setembro foi um número de PIB forte, uma revisão de PIB muito forte. Então, assim, se você tiver uns Estados Unidos que cresce muito mais que o resto do mundo, é um cenário que historicamente não é um cenário tão legal para mercados emergentes. E o que você está vendo é todos os mercados emergentes meio sofrendo tudo na mesma toada. Então, assim, sei que tem a percepção mas o Tarcísio falou que não vai ser candidato, o Lula melhorou nas pesquisas e etc. Então, acho que esse é o primeiro pano de fundo que a gente gosta de olhar sempre, é como é que o Brasil está inserido num cenário globalzão, e parece que esse cenário global ele estava muito bom até final de setembro, e agora em outubro ele deu aquela primeira soluçada. Eu acho que diferente de julho, dessa vez você tem dados jogando a favor de talvez o dólar não apanhar mais da forma como ele vinha apanhando nos últimos meses, que é se a economia americana de fato estiver muito forte como ela parece estar. Vamos esmiuçar esse ponto, só porque, cara, essa semana eu vi muita coisa, vários gráficos legais, inclusive. Um deles que me chamou muito a atenção, e tem chamado a atenção também de muitos investidores, é a performance do ouro, Uhum. né? O ouro, pô, parece uma parede inclinada para cima, desde 1996, que a gente não enxergava um cruzamento entre reserva externa dos países ser feita via Treasury, né? Ou seja, os títulos do governo americano, e ouro. Isso acabou de se tocar, acabou de convergir. Então hoje a reserva externa fica 24% em Treasury e 23% em ouro, Uhum. né? É um movimento que chama muito a atenção. E essa devol do dólar, ou seja, essa desvalorização do dólar no mundo, virou um consenso, praticamente. Eu, assim, eu escutei, que você falou, todo mundo falou aqui no Stock Pickers, mas lá fora também todo mundo fala disso. Todo mundo. É que você vender o dólar e você comprar ouro, comprar Bitcoin, comprar ativos reais, né, que se beneficiam dessa desvalorização cambial, que aparentemente seria um movimento estrutural que duraria uma pernada de muitos e muitos anos, né? Eh, Isso é o que vocês enxergam lá na Morada em termos de cenário? É algo que faz sentido na sua cabeça? Porque eu acho esse ponto extremamente curioso, né? Dado que é um movimento tão relevante, o que isso tem de impacto secundário ou terciário, eventualmente, para os outros mercados?
Cara, eu acho que isso é meio reflexo do que virou o endividamento de todas as economias ao redor do mundo, assim. A gente fala muito sobre a questão fiscal brasileira, assim, eh, pô, eu acho que eu sou economista de formação, tá, então quando eu falo dos economistas, estou falando da classe. É, é, por isso que não fiquem bravo comigo, mas, a grande verdade é o seguinte, assim, se você perguntar para o economista o que que deveria ser feito com as economias globais, vai todo mundo sentar aqui e vai te falar: "Cara, você tem que cortar gastos, você tem que reduzir despesa, você tem que fechar a torneira". Eh, Quando você se coloca na cadeira do político, cara, isso é meio que suicídio político, assim, é muito difícil para um político voltar a agendas de corte de gastos e etcétera. Acho que a gente teve um exemplo claro aqui agora que, pô, o Milei, que parecia que a Argentina estava entendendo, e aí de repente a Argentina vem uma eleição, eh tem algumas teorias que a seleção nacional vai ser diferente, etcétera, mas você já começa a ver alguns sinais que a população fica insatisfeita. E é muito difícil mesmo, se você for sentar e olhar de forma pragmática, você está falando que você vai gastar menos, que você vai cortar benefícios, é uma discussão que não é legal de ter, assim, você senta na sua casa para falar para sua família: "Ó, a partir de amanhã a gente vai gastar menos, vamos cortar o clube, vamos cortar a escola de inglês". Ninguém quer ter essa discussão é uma discussão politicamente muito difícil, assim. Então acho que falta, eh acho que um pouco de crença dos políticos em gerais ao redor do mundo e meio que força política mesmo de fazer de ter enforcement para fazer para executar esse corte de gastos, né. E cara, o reflexo disso no mercado é o seguinte, o mercado começa a desconfiar da capacidade desses países de, pô, eh, de se financiarem e de pagar essas dívidas que ficaram tão grandes, assim. Você tá vendo o que tá acontecendo nos juros no Japão. Um negócio impensável, o Japão era o país que podia dever muito, lembra? Ah, pô, a dívida PIB é alta, mas, pô, tem a questão da demografia, tinha toda uma tese montada em cima e, de repente, não tá tão legal, essa dívida é muito alta, eu quero mais juros para essa dívida. E eu acho que o que o mercado fez, eh, foi uma migração para ativos que pudessem se defender disso se os governos, de fato, perderem a mão, assim, se eles não conseguirem de alguma forma, eu costumo falar lá na morada que a forma que eu mais acredito que você acalma os mercados na relação da dívida PIB, é quando você consegue ter algum ganho de produtividade, isso você consegue crescer mais, e aí sua relação de dívida PIB cai, não porque você cortou o gasto, mas porque você manteve o gasto constante, o seu PIB cresce e você consegue ter essa relação de dívida PIB melhorando. Que historicamente é o que acontece nos Estados Unidos, né, você vai tendo choque de produtividades, acho que a gente está na frente de mais um. Se você tiver um choque de produtividade muito grande, você pode ter essa relação de dívida PIB, melhorando. Tem até alguns órgãos americanos já fazendo conta sobre isso e mostrando que essa é uma das saídas possíveis e plausíveis. Eu acho que diria para você que é a única que eu acho que eu acredito, assim, é muito difícil sentar um cara lá e cortar gasto. Movimento natural do mercado, o mercado vai procurar ativos que não dependam desses caras. Ouro, Bitcoin, parece ser todos, na verdade, derivadas do mesmo trade, assim, né. A gente trabalhou muito tempo na Verde com o Luiz, e o Luiz falava que normalmente os ativos vários ativos se mexem, mas na verdade eles estão se mexendo por um trade meio único, assim, eles têm o mesmo cerne do trade ali. O cerne desse trade parece ser esse, assim, parece ser: "Pô, eu tô com medo do governo, eu já dependo muito desse cara Perda que de é meu boss", credibilidade. perda de Bancos credibilidade. centrais e governos. Você vai. Acho que no ouro tem um adicional do mundo ter ficado um pouco mais bélico, né, nos últimos anos e, ah, sendo bem pragmático, se eu fosse um país, não tão aliado dos Estados Unidos, eu acho que eu não queria também me colocar no lugar que a Sim. Rússia se colocou. Então, assim, eu acho que existe um pouco disso, um dos maiores compradores de ouro é o governo chinês, a China compra a todo momento, o cara vem comprando há muito tempo já. Então acho que tem um pouco desse movimento também das peças geopolíticas se organizando no mundo e você procurando alternativas que não dependam daquele cara que, primeiro, você não confia muito que ele tem capacidade de pagar aquele endividamento e, segundo, você tem questões políticas, geopolíticas com aquele cara também, entendeu? Eu acho que Perfeito. é um pouco dessa organização que faz isso. E esse é o pano de fundo da morada hoje para mundo, você acha? Eu não Ou você agregaria algo nessa história? a gente gosta do ouro lá, é uma posição que a gente carrega há bastante tempo, é meio um hedge do nosso portfólio, assim. Eu acho que o ouro cabe muito bem no nosso portfólio, porque além de tudo ele é um hedge para estagflação, que eu acho que é um dos maiores riscos para equity, assim. Eu costumo até falar sempre que, pô, a recessão, ela vem, aí vem o Banco Central e te salva, ela volta, e elas estão ficando cada vez mais rápidos, os bancos centrais panicam cada vez mais rápido. Então tá ficando, já não tá sendo aquele a gente fala pain trade, né, aquele trade dolorido que fica na tua cabeça, que nem era 2008, que você fica um tempão para ver a solução, quando é que ajuda os bancos, etcétera. Acho que a gente passou alguns eventos de cauda e eles foram resolvidos muito rápidos, assim. Mas o stagflation, que é a estagflação, né, que é esse mundo que não cresce, mas que a inflação não cai, então o Fed não consegue cortar juros.
esse é um cenário que é meio ruim para ativos de riscos em geral, assim, e o ouro costuma ser esse hedge para inflação, né. Uhum. Eh, então a gente gosta. O que a gente mais se pergunta lá, agora, que eu adicionaria, é o que que a gente acha que vai o que está acontecendo de fato com a economia americana, assim, você tem se por um lado o emprego tá muito fraco, a economia parece que está muito forte, assim, tá. A gente não gosta nós somos investidores de equity, a gente olha muito o cenário do plano de fundo macro, mas a gente tenta sempre olhar o que está acontecendo nas empresas. Todo mundo Uhum. lá na Morada veio de bolsa, a gente sempre operou bolsa e a gente usa muitas empresas para entender, pô, é legal, o que que o economista acha sobre o desemprego, o emprego nos Estados Unidos, mas a gente quer ouvir o que que a Amazon e o Walmart, que são os maiores empregadores do país, estão falando também. E o cara te fala a cada 3 meses no conference call dele: "Ah, tô demitindo, tô contratando e etcétera". Eh a gente não gosta muito de desconsiderar, mas a economia cresceu nos primeiros semestres, boa parte é tecnologia. Que bom, né? Que bom que o cara tem as melhores empresas de tecnologia, elas estão fazendo um capex muito grande mesmo nessa história do AI e está segurando a economia. Mas em setembro a gente teve a notícia que o consumidor também não está fraco como as pessoas achavam que estavam, né? Aparentemente o consumidor de alta renda nos Estados Unidos está muito rico e como ele está muito rico, ele continua consumindo, ele continua com aquela propensão a consumir que o americano tem. E se você tiver um cenário onde os Estados Unidos cresce, muito mais que o resto do mundo, eu acho que é muito factível você pensar que talvez você volte a ter até uma alta performance dos ativos americanos, assim. Eu costumo pensar muito na namorada, a gente pensa muito no dólar smile. O que que é? Pô, quando você está numa recessão, você quer ter o dólar porque você está com medo do mundo acabar e você quer Uhum. ter dólar. No meio do caminho aqui, você tem um mundo que os Estados Unidos cresce, mas não muito, o mundo cresce mais que os Estados Unidos, e o diferencial de juros favorece o resto do mundo. Então você quer ter o resto do mundo e você não quer ter os Estados Unidos. Só que se você vai para outra ponta, que é onde os Estados Unidos outperforma muito o resto do mundo e você tem de fato uma economia muito mais pujante que o resto do mundo, você acaba não querendo ter o resto do mundo. E você Uhum. volta para aquela dinâmica que a gente viveu nos últimos, sei lá, 10 anos aí, eh, onde isso tudo aconteceu, assim. E a gente pesa muito na balança em qual lugar desse dólar smile a gente está. Se a gente achava que a gente estava meio no meio do caminho, que é aquele cenário que eu te falei, Uhum. bom para o Brasil, eh, e se a gente for pro lado de cá, a gente acha que pode voltar a ter aquele cenário bom para os Estados Unidos. E aí só para arrematar, assim, no Brasil específico, o que a gente olha é o seguinte, assim, a gente acha que tem muito pouco do político precificado, assim. Cara, a gente acha muito difícil, dar um call político, falar quem vai ganhar, se vai ganhar A, B, C. Acho que a gente tem alguns insights que a gente gosta de pensar lá, cara. Eh, o primeiro deles é uma meia-culpa. Vamos lembrar que essa altura, na eleição que o PT perdeu, a gente tinha na cabeça uma tese na Faria Lima, base que era que o tempo de TV ia ajudar o Geraldo Alckmin a ganhar a eleição. Aí o Geraldo Alckmin foi completamente destruído naquela eleição, assim. Então, essa é a nossa meia-culpa, é falar: "Pô, é muito difícil você prever um negócio tão longe assim". Então a gente está muito longe ainda da eleição. Eh, a segunda coisa que a gente gosta muito de olhar é o seguinte, a gente gosta muito de olhar a aprovação e reprovação dos candidatos contra a inflação de alimentos. É um negócio que, cara, tem uma assertividade muito boa, assim, a inflação de alimentos cai, a percepção da população melhora, e aí você tem uma melhora, da percepção daquele governo que está ali naquele momento. Isso a gente pega, cara, com séries mais longas, você pega até quando não é uma questão só de governo de esquerda e de governo de direita. Qualquer governo, ele tem uma correlação muito alta com essa história da inflação de alimentos. E cara, quando o dólar vem de 6,30 para 5,30, a inflação melhora. E aí quando a inflação melhora, é esperado alguma melhora, nessa história da aprovação do governo atual. Uma outra coisa, a gente vai provavelmente começar um corte de ciclo de juros. O juros está muito restritivo no Brasil, então a gente vai ter algum corte de ciclo de juros. Eu acho que a gente pode discutir se vai ser muito pouco, mas eu acho que o cenário base é que você vai ter um ciclo de corte. A gente já vê sinais, o Murilo pode falar depois, desaceleração das empresas, etc. Então a gente acha que vai um ciclo de corte de juros, sim. Isso também tende a ajudar o governo que está lá. Eh, e a gente tem do outro lado, cara, uma direita que precisa se organizar, assim, e decidir quem é que vai, quem é que não vai, para a gente conseguir ter uma percepção de falar, cara, é esse cara, esse cara precisa fechar o. Pô, esse cara precisa ser mais conhecido no Nordeste, esse cara precisa ser mais conhecido no Sudeste, esse cara precisa ser mais conhecido no Sul, pra gente entender de fato qual é o jogo que vai ser jogado na próxima eleição, assim, cara. E se eu pudesse acrescentar uma última coisa, assim, e, e não é pessimismo, porque eu acho que esses movimentos, eles são meio globais, tá?
Eu acredito muito nisso, assim, pô, o pêndulo vai para a esquerda não atende as demandas da população, ele vai para a direita. A gente está num pêndulo da direita, assim, no mundo, acho que é o Milley, o Trump, que voltou, né, parecia eh, impossível, né, depois de tudo que ele passou, e ele voltou, a população reelegeu ele, então acho que a gente está um pouco pro pêndulo para a direita, porque os governos de esquerda não conseguiram entregar o que a população esperava, então o cara vai, escolhe o outro lado. Mas, cara, é muito difícil tirar governos no Brasil historicamente, assim, acho que a gente tá com uma memória curta do quão difícil, não à toa os caras estão aí há tanto tempo, assim, então é difícil demais, assim, você tirar qualquer governo que esteja lá no poder, tá? Então, acho que são essas coisas que a gente olha, mas, cara, a gente tenta ficar um pouco distante desse call de eleição e olhar mais os preços, assim, quando a simetria estiver muito boa pra gente achar que é um negócio assimétrico, eh a gente vai entrar. O Murilo costuma falar algo que a melhor coisa que você pode fazer é comprar uma transição de governo a preços de governos de esquerda. Então você pega um país que está lá, aconteceu na Argentina, você comprou bancos a 0,2 vezes book, 0,3 vezes book, pô, já está quebrado. Então, se vier alguma coisa, você dá aquela É estilingada. lucro, né? É lucro. Se melhora, é lucro. Eu queria Então, até. Acho que a gente vai entrar mais no detalhe desses pontos que você passou, mas acho que foi um bom pupurri aqui no início pra gente se colocar. Ainda ficando lá fora até antes da gente vir pro Brasil, e até porque o Murilão tava quietinho aqui, eu vou fazer ele falar um pouco. Tá achando que vai ficar sentado só no sofá, amigão? Foda-se, fez água aqui, cara. Mas o que eu ia te dizer? O ambiente acionário nos Estados Unidos, ele tá curioso. Eu sei que vocês fazem isso na Morada, vocês têm essa capacidade de investir fora do país, inclusive a carteira global de vocês, né, ou seja, todas essas companhias que vocês investem, Exo, que a gente tem aqui no Brasil, no período que vocês estão com o fundo aberto, contra o S&P, vocês estão batendo o S&P, né? Estão sendo felizes em bater esse maratonista que é bem difícil de buscar, né? Kennedy. Exato, esse é o verdadeiro, mais do que o CDI. Mas o que eu ia comentar é o seguinte: o mercado parece monotemático, só se fala de inteligência artificial, e se você não fala, parece que você está negligenciando algo. O mercado parece adotar essa postura. Ganhou uma relevância gigantesca nos índices no movimento de saída relevante de recursos de gestão ativa nos Estados Unidos para ETFs. ETF não faz conta, segue parâmetros pré-determinados, e esse dinheiro vai ainda mais para a inteligência artificial. A gente vê um movimento, só sai matéria na Bloomberg dizendo lá sobre data centers. Então, um monte de financiamento para desenvolver data center. Hoje sai uma matéria que o Google vai investir no sul da Índia para data centers nos próximos 5 anos, mas não para de sair matéria dessa. Né? E num ponto de preço, que a turma se questiona se tá barato, se tá caro, sempre tem essa discussão, né? Sempre todo mundo fala que tá caro. Às vezes tá caro por um motivo, às vezes é porque é bom mesmo. Né? Sim. Não vou falar mais. Como é que você está encarando o mercado acionário americano e o que vocês estão fazendo na carteira de vocês para conseguir esses resultados nesse período contra o S&P? Sim. Eu acho que eu posso dar um passo atrás, né, explicar, assim, por que da gente buscar a exposição ao mercado americano, né, e na nossa capacidade de fazer bons investimentos, né. Eu acho que você tem que ser agnóstico à geografia, né, você tem que entender que o teu portfólio, ele deveria ter, assim, best in class, seja os principais setores que foram geradores de valor ao longo do tempo, né. Quando você olha aqui no Brasil, cara, a gente teve um ambiente, pô, de uma seleção diversa de uns juros muito altos, né. Acaba que você, quando olha as empresas, cara, foram 2 setores que tiveram capacidade de sobreviver, e eles compõem o nosso portfólio Brasil. Basicamente, utilities e financials, né, tanto na ótica de crescimento do patrimônio, com retorno sobre o patrimônio em financial, e a ótica de retorno sobre capital empregado e o crescimento na base ativa de free utilities é um espetáculo, né, isso aí é CDI mais, dependendo da empresa que você pega, mais 10 ao ano, mais 6 ao ano. O Itaú, que é um negócio já muito consolidado, os últimos 15 anos foi CDI mais 4, 4,5, tá. Então assim, e aí por que então o US? Cara, porque você tem que olhar e falar o seguinte: "Olha, por que você gosta mais de ações do que dívida?" A dívida, ela tem um problema, né, cara, que você compra uma taxa de juros que você não tem a menor percepção de qual é a taxa de investimento, né. E o mais agravante é que quando a taxa ficar atrativa, ou seja, ela sobe, com percepção de que as coisas podem dar errado, né.
com todo respeito, assim, você conhece algum gestor de renda fixa que quando a B vai para 8, o cara pega a carteira dele e joga o ALM do Eixo lá para casa do chapéu? Não. O cara pode começar a se questionar se ele está de olhando de algum momento, movimento ou não de solvência, esse tipo de coisa, e o cara até reduz, né? No equity, a grande vantagem é que se você pega de verdade uma empresa que já passou de vários questionamentos e se tornou na prática um monopólio, cara, você consegue ter uma percepção do quanto esse business é idiosincrático ou, digamos, imune ao nível do custo de capital. E aí, se o mercado devidamente tem que respeitar os movimentos de taxa de juros, joga uma ação como o Google esse ano, que chegou a bater 14 vezes. Eu não vou nem falar os últimos 5 anos qual foi o carrego do Google, porque você teve Covid, você teve várias coisas que foram, digamos, uma aceleração de um movimento muito relevante, mas se você pegar de 2000 e bolinha, 5, 6, até 2018, esse cara te deu 19% em dólares. Quando você pega o crescimento do lucro, mais o reinvestimento de dividendos e buyback, né? Aí vem lá, pô, um Tarifation Day, o negócio estava negociando 14 vezes, né? Então, assim, quando você está exposto à geografia que oferece as condições de crescimento e sim concentração, né, formações de monopólio, cara, a sua gestão ela fica muito mais uma discussão de se o preço faz sentido ou não na sua percepção de crescimento, né? E se você está com uma alocação no seu portfólio que, de um certo ponto, à luz do custo de oportunidade, faz sentido, tá? Então, assim, long story short, como é que a gente olha o mercado americano? Cara, é uma delícia você poder discutir qual o monopólio que você quer ter uma profundidade em relação a por que esse cara se tornou um monopólio, por que eu acho que ele vai continuar sendo um monopólio por algum tempo, e mais importante, é que o mercado endereçável das principais empresas deixou de ser os Estados Unidos. Se você pegar assim, as principais empresas Big Techs, mais de 50% do receitamento é fora dos Estados Unidos. Esses caras se tornaram um negócio assim global, né? E qual que é a beleza hoje, cara? Eles são tão grandes que se você pegar assim a Microsoft e botar 50 cents de aumento numa mensalidade do Office, você está falando de bilhões de dólares. Para a R&D, para o cara ter certeza que os 95% de participação dele em ferramenta de produtividade vão continuar muito à frente do próximo concorrente. Então, assim, Esse é o ganho efetivo do efeito de rede? olha, assim, quando você tem vou fazer um paralelo para você, tá? Você tem 2 tipos bastante extremados, né? Um cara que te vende um bem durável e um cara que te vende um serviço. Cara, o bem durável vai chegar uma hora que ele não tem mais utilidade marginal na inovação dele, tá? Pô, olha a roupa, chega uma hora que você tem que discutir se a demanda de quem está usando, o clube de quem está usando aquela roupa vai atrair ou reter o cliente ou não. Porque, cara, a qualidade do tecido, o corte já foi, tá? Agora, em serviço, cara, olha o próprio exemplo de AI. Hoje, o nosso mercado daqui a pouco não vai ter estagiário, tá? Porque eu, por exemplo, eu tenho 2 estagiários, o ChatGPT e o Gemini, né? Os caras me ajudam de uma forma assim inacreditável, né? Tarefas que antigamente ia demorar muito tempo para juntar informação, fazer os meus testes, esse tipo de coisa. Então, quando você está discutindo especificamente a parte de tecnologia, eu acho que o que as pessoas não conseguem entender com toda humildade é que você não consegue antecipar qual é a mudança que isso vai trazer no comportamento social e qual o novo espaço de demanda que esse cara vai gerar. Entendeu? Cara, a Microsoft, assim, ela é uma história muito interessante, tá? Porque se você olhar o início dela, era uma consumer company, né? Ela foi lá, tirou o mainframe, botou um PC, mas ela se aficionou muito na discussão de cobrar do cliente final. Pô, ela sempre foi um business de anuidade, sei lá o que for. Ela teve o direito de ter o sistema operacional de telefone, ela teve o direito de ter o domínio na internet, mas ela não entendeu que era um mercado de 2 pontas, que ela poderia subsidiar o consumidor final e cobrar de ads das empresas. Aí foi lá o Google pro lado, pegou um belo pedaço disso. Foi lá o Facebook, pegou outro pedaço disso. Mas, cara, é um grande erro quando você olha em retrospecto. Cara, mesmo assim, essa companhia é uma crescente nos últimos X anos. E aí você olha a alocação de capital do cara, o cara está sempre reinvestindo. Então, assim, é um negócio inacreditável, né? A gente fala que a Microsoft é quase que como se fosse o Itaú brasileiro, né? Que você sabe o que está defendido, que não tem competição, que a inovação e o que ele está fazendo, ele tem ali um direito de first right of refusal, porque o cliente já está lá com Microsoft, o Azure daqui a pouco vai ser parte do pacote negociável, daqui a pouco o agent da Microsoft também vai ser parte do negócio negociável, então você não consegue antecipar isso. É uma discussão muito mais, Colasso, de você entender assim,
a gente, só discordando de você, esse negócio de caro e barato, não é bem assim, vai. É muito mais cresce ou não cresce, tá? E o seu jogo é muito mais entender em retrospecto, pô, seu ponto de partida, você compreendeu como ele chegou até ali, né? E aí quando você compara as estimativas, você acha que aquilo faz sentido ou não, né? Quando você percebe que o negócio é negociando a um múltiplo relativamente alto, que implica, por definição, maior crescimento vis-à-vis o passado, puta, a gente, assim, pode falar que é sorte, né, Alex? Mas a gente, nessa hora, a gente dá uma reduzida e fala assim, puta, não estamos entendendo, não estamos com conforto. Pô, isso aqui, você olha em retrospecto, a Microsoft tem o quê? Uma ROI de 25, estatisticamente, em 20 meses ela vai cair mais de 18%, tá? E você sabe que isso vai acontecer. E geralmente, cara, quanto mais esticado está o negócio vis-à-vis do crescimento histórico, nessa hora o time vai embora e entra o pessimismo. Então, a gente, de um certo ponto, a grande vantagem que a gente traz para o nosso cliente, primeira coisa, eu não conheço nenhum brasileiro que investe na S&P, né? Todo mundo, pô, acho que é acostumado com uma cianose da Bovespa, né? De falar assim, ó, eu vou esperar esse aqui dobrar a esquina e voltar e pegar a marvada, né? Esse cara da S&P, ele tá falando isso a 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, daqui a pouco 6.500 pontos, o cara fala, não, com 5.500 eu compro esse negócio, né? Então, assim, além de trazer o cara para um mundo diferente, onde você, de fato, consegue ter o benefício do efeito composto de um retorno elevado com investimento de capital, a grande sacada da Morada, cara, é, poxa, trabalhar com risco baixo. A nossa volatilidade, olha que você pode falar muito melhor que eu, é 10 a 12, tá? Por que 10 a 12, cara? Só voltar ainda mais o assunto do meia-culpa. Cara, se você vive num país que o juro sem risco, com duration zero, dobra o seu capital a cada 6 anos com vol de zero, como é que você quer pedir o vol de 20% desse cliente? Não faz sentido. Só vai ser se for volatilidade. Se for volatilidade, esse cara vai ficar no meio do caminho. Aí eu vou te provocar. Se você pega um índice de uma B5, que são as NTNBs de 3 anos, cara, ele te dá CDI mais um nos últimos 20 anos com vol de 3. Eu até conheço algumas pessoas que investem nisso. Agora vamos agressivar. Vamos para o IMA B5+, que te dá CDI mais 2, não é pouco, um vol de 15. Quem eu conheço entrou no aplicativo do seu banco, ele pediu para marcar na curva nominal. Ele não quer ver que ele comprou a 6, o negócio foi para 8 e perdeu 40%. Tá? Então, dito isso, como é que você pode chegar para um cara que está sendo educado, assim, assim, abduzido pelo CDI e falar assim, cara, vem brincar com a gente com vol de 20, 25. Ele não vai ficar na sua base. Então, quando a gente também quer olhar os Estados Unidos, não tem jeito. A gente já tira a volatilidade do câmbio, a gente olha como se fosse a velocidade em dólares, só que a gente bota o diferencial dos juros dentro do nosso retorno. O Alex pode explicar isso tudo com mais calma, para a gente poder ter esse combo de estar rodando de 10, 12 de vol. Ficou claro, Lucas? Ficou claro. O que eu ia te falar, voltando para a carteira de ações lá fora, até para a gente explorar um pouco mais as teses que vocês têm, aí depois a gente acha que pode partir para Brasil aqui. Mas o ponto aqui é o seguinte: o ser humano tem uma dificuldade razoável de prever movimentos exponenciais. Essa história de investir em growth stocks, que é o ponto que você está colocando, onde o valuation fica mais secundário, porque o que é barato talvez deveria ser barato, porque pode ser ruim, e o que é caro eventualmente é bom, e é por isso que é caro, porque cresce, né? Então, valuations não fica aquela coisa tão purista do Buffett, e você vai para uma linha o que mais Peter Lynch, talvez, já começa a ir mais para aquele lado da bancada, né? Quando a gente olha para a bolha.com, que não é exatamente o momento de agora, mas talvez a gente possa tentar entender esse rima, você teve uma inovação que realmente mudou o planeta, que também mudou a infraestrutura, né? Mas os nomes que estavam lá não estão aqui hoje. A maior parte deles, pelo menos. Você teve um descolamento absurdo no que era valor da companhia na tela e o valor real da empresa em termos de geração de valor para o seu acionista, porque essas empresas eram empresas de garagem que não geravam resultado nenhum. Hoje em dia, a gente talvez não tenha o mesmo problema das empresas de garagem, que inclusive tinham várias que eram de garagem nessa época e eles são gigantes. O Google era uma delas. A Amazon. Também. Exato, né? Então, hoje em dia elas têm modelos provados, geração de receita global, não são dependentes de uma única geografia, são empresas que crescem, geram caixa, mas não dá para negar que existe uma euforia rolando em relação à inteligência artificial. E eu volto
a duvidar da nossa capacidade humana de afirmar de maneira assídua que não, isso aqui vai ser revolucionário e é esse aqui que vai ganhar. Será que daqui 5, 10 anos vai ser esse nome mesmo? Não sei. Talvez a Amazon, Google, essa turma que já gera caixa, que já gera valor e é forte, sim, mas o que eu queria te perguntar é, qual é a pegadinha? Porque se é tão óbvio, por que eu não vendo tudo e compro tudo lá na inteligência artificial, compro aquelas empresas ali e vou pra praia, ficar na praia lá, nesses monopólios não regulados? Olha, o Alex falou um negócio que eu gosto muito, cara. O seu risco, o maior risco no curto prazo é comprar ação porque balança loucamente, tá? E aí, se você não conseguir suavizar isso, você vai ter o seu maior risco no longo prazo que não foi carregar as ações. Então, essa é a resposta que eu te dou em relação à sua provocação. Assim, a gente tem uma empresa que a gente gosta muito, mas a gente não consegue ter uma discussão de alocação de risco, que é a empresa Elon Musk. Ali, cara, assim, a gente tem convicção que grandes inovações, robótica, por viagem, não sei o que, coisa que a gente não tem ideia de como vai afetar o dia a dia vem dali. Mas se olha a vol da ação, 70%, 80%. Não cabe no nosso portfólio, entendeu? Então, assim, a arte de gestão, na nossa humilde opinião, cara, é sim combinar essas ideias monopolistas, né, que você, como você acabou de falar, eu acho que a grande diferença de hoje para .com, cara, é que se assim, a internet não tinha nenhum dono, né? As redes sociais não tinham nenhum dono, né? Assim, a ferramenta de projeto até tinha, mas a Microsoft não foi considerada uma bolha naquela época, ela não fez, ela apanhou junto, mas não fez parte, né? Cara, hoje tudo tem dono, né? Acho que a coisa mais legal que você pode fazer depois do que eu te mando, se você quiser, Claro. provocando aqui, Sim. é olhar o nível de concentração do S&P ao longo do tempo e o nível de ROIC setorial ao longo do tempo. Cara, conversa muito. Quanto mais concentrado o setor foi ao longo do tempo, maior ficou o nível de rentabilidade. Porque é o seguinte, cara, tem uma maravilha nesse negócio, né? Imagina o seguinte, 3 caras aqui dividindo o mesmo cliente com as 3 infraestruturas separadas. Cara, vai sobrar pouco dinheiro para R&D. Se um cara só consegue pegar aí de um certo ponto, o cara tem uma cabeça de dividir ganhos e querer ver o mercado maior com a sociedade, aí entra o papel do antitrust, a sociedade ganhou, cara. A gente, pô, tinha algum conforto de que o Google não teria nenhuma coisa contra ele lá no CAD americano. Que você chegou a ler sobre a discussão do Google que estava rolando, que é assim, o Google virou monopolista no seu sistema operacional de telefone, virou monopolista no seu search, virou monopolista no seu YouTube. Aí teve uma pessoa que chegou e falou, eu quero quebrar as 3 partes, assim, separadamente, e nunca mais vai poder ter nenhuma exposição, nenhuma empresa de mídia, nenhuma exposição à rede social e, pô, pode escolher o que ele vai ficar. A gente olhou e falou assim, cara, desculpa, o Google hoje é a maior coisa que tem para os Estados Unidos continuar mantendo a capacidade de investir e fazer frente ao ar chinês, né? Então, assim, quando você conjuga essas duas coisas, você consegue, de um certo ponto, não saber quando vem com a intensidade e o que vai vir. Mas você sabe que existe capital intelectual. Assim, hoje, pô, você pega lá, o S&P, 20% das empresas são cidadãos que não nasceram nos Estados Unidos, tá? Você pega, assim, uma disponibilidade de capital absurda, orgânica, né? E, de um certo ponto, uma resposta muito rápida da sociedade. A única coisa que a gente consegue fazer no nosso trabalho, do ponto de partida, quando as empresas lá de fora, é ficar monitorando se o ROIC na margem é crescente ou não. Porque os capex são tão grotescos, né? Que você fala assim, cara, como é que é possível esse cara conseguir ter um retorno tão rápido em cima disso? Vai ter o Berger, fala assim, não, o cara aumentou a vida útil de depreciação, beleza, cara, a gente olhou lá, fez direitinho, normalizamos, cara, o negócio já é creative, né? Então você pensa o seguinte, pô, você está diante de uma conjuntura onde o mercado já tem seus cavalos, né? Em termos de onde cada um está exposto, a gente pode até discutir depois se você quiser, como é que a gente vê o mundo de cloud lá fora, se é uma commodity, se vai dar problema mais cedo ou mais tarde ou não, tá? E você vê o seguinte, cara, o capital sendo investido, ele está tendo retorno. E olha que está tendo restrição, assim, de todos os lados, tá? Seja de material para produção de energia, seja para a construção de data center, seja para N coisas que está virando de um certo ponto no primeiro momento a inflação, mas quando você bota uma NVIDIA que consegue trazer um chip que é 80 vezes mais produtivo que o outro, esse negócio é inflacionário no fim do dia, em termos de produtividade das empresas, tá? Então, assim, a gente olha para isso e fala assim, cara, a conjuntura é realmente espetacular. Mas, Colas, eu acho que você tem um ponto muito bom, né? O que eu acho que muita gente aqui tem de mindset para uma discussão de conjuntura, de não ter novos nomes, né? O Brasil não é um país que... Você pega a nossa bolsa, 300 nomes, cai juros, vai para 400, aí a realidade se impõe, volta para 300, cai juros, vai para 400, estamos de novo indo para 300 nomes na bolsa, tá? Ele está 315 hoje, tá?
qual é o efeito prático disso para o investidor? Cara, ou ele vai no cavalo certo, ou ele está sempre tentando comprar uma aposta no IPO, achando que dessa vez é diferente, porque aquele PowerPoint foi legal pra caramba, aqueles caras têm um track espetacular, e vamos esquecer que o Brasil não tem tipo, mobilidade social, não tem aumento de renda per capita ao longo do tempo, mas aquele cara vai tirar algum mercado do bolso do brasileiro, né? Então, assim, acaba que você aqui meio que confunde public com private equity, né? Porque, na minha humilde opinião, assim, o public equity, cara, é comprar o que já é consagrado. A gestão de volatilidade no que já é consagrado é dificílimo. De novo, Microsoft tem 95% de participação de mercado no mundo de ferramenta de produtividade. O ROIC só cresce e a voltação é 20 a 25 ao ano. Por que isso? Porque a expectativa é muito alta, né? Um negócio exuberante não vai ter uma expectativa de crescer pouco. E aí volta e meia essa expectativa para ser revisada e vem e realiza uma ação. Entendeu? Então, assim, te respondendo de forma bastante objetiva, Colasso, é assim, o mercado americano, como todo mercado, ele demanda paciência, disciplina, repetição e, e melhoramento, aperfeiçoamento dos seus processos, entendeu? Acho que o nosso maior desafio no dia a dia é a gente gostar de ver alguns temas que começam no top-down e vão bater de forma relevante nas empresas, mas a gente, de um certo ponto, quer entender se de fato essa transição será feita com geração de valor, destruição de valor, para depois a gente estar investido. Né? Então, assim. Se eu pudesse dar uma pequena participação disso, acho que tem algumas coisas que diferem de forma bem objetiva da dot-com bubble, que é o que todo mundo fala. Acho que a primeira coisa, o Felipe me conhece há muito tempo, sabe que eu apareço às vezes há um bom tempo já, e eu até brinco com ele que há quanto tempo que ele ouve as pessoas me falando que as empresas de tecnologia nos Estados Unidos são bolhas, assim. Acho que essa é a resposta mais fácil. Pô, eu lembro que a primeira vez que a gente trabalhou junto com o Felipe, a Apple dava 12 vezes lucro e eu tinha que responder se era bolha ou se não era bolha. Cara, ela foi subindo e continua nessa história da bolha, que eu acho que é a coisa mais fácil. Alguns pontos que eu acho que são muito relevantes nessa história da bolha e não bolha. A primeira coisa é a seguinte, tem um cara que a gente gosta de ler bastante, que ele fez um exercício muito legal, que ele é o CIO da Asset do JP Morgan nos Estados Unidos, que chama Michael Sembalast. E aí ele fez uma conta que ele mostra o seguinte, onde está o lucro das empresas americanas, em quantos por cento do lucro do S&P são essas Big Tens, as 10 maiores empresas, e aonde está o múltiplo, olhando os últimos 12 meses, e está cravado o múltiplo, e esse múltiplo um pouco mais alto do S&P que descasa, ele na verdade são as expectativas de qual será o lucro dos próximos 12 meses. Então, assim, na verdade, o S&P ele está ficando mais claro porque a qualidade do índice está ficando melhor. O ROIC das empresas é mais alto, o lucro das empresas, o crescimento de lucro do S&P está vindo todo disso. A gente pode ter uma tese de que isso vai mudar, de que isso vai acabar e etc. Mas enquanto estiver em placement, é muito difícil que as coisas mudem, assim, tá? E acho que para arrematar essa história da combo vocal que a gente escuta, cara, eu sou o cara um pouco mais pessimista da morada, talvez porque o Murilo fica mais na parte do bottom-up, eu fico mais na parte do top-down, e sempre falam que os caras que olham mais o top-down, eles são mais pessimistas, assim. Eu costumo falar lá que eu sou o cara que eu acredito que os juros vai fazer a sua ação cair, mas eu também sei que a Nvidia não é uma bolha. Ela pode ser cara, ela pode ser barata, mas a receita tá ali, o lucro tá ali, esse negócio não veio do nada, assim. Mas acho que existe alguns. Cara, acho que tinha muito nas privadas, já conseguia ver alguns deals privados saindo com valuations muito malucos, infinitas vezes receitas, etc. De novo. O mercado gosta de voltar para aquela coisa que a gente viu há 4 anos, 5 anos atrás, depois do Covid, né? E eu acho que tem algumas exuberâncias também na bolsa, assim, as ações anunciam um deal onde ela vende chip para uma empresa, ela compra esse chip dessa empresa, ela compra dela, ela compra uma participação dessa empresa. Eu até fico, a gente tem um analista que cobre semicondutores, aí eu falo pra ele, cara, esse aqui é o novo Zé com Zé, né? Porque todo mundo compra de todo mundo e quando você vê é a mesma coisa. Mas acho que diferente da dot-com bubble, a dot-com bubble se criou uma tecnologia que ninguém sabia muito bem para quem essa tecnologia seria usada, assim. A demanda do AI tá aí. A gente tava conversando antes, eu tava falando pra você que a gente usa muito namorado, e você tava me falando, pô, eu uso muito aqui também. Então a demanda, ela já tá aí. Então você tá servindo essa demanda que até esse atual momento, ela é inclusive maior que a oferta. As empresas falam que elas não têm capacidade, o ChatGPT, o Sam Altman tava falando há
2 meses atrás, que ele não tem que era para as pessoas pararem de dar bom dia para o ChatGPT, porque estava gastando muita energia e estava ficando muito custoso. Então, assim, a demanda tá aí e os caras estão tentando, na verdade, entregar essa demanda que já tá aí, tá? E a gente acha que, principalmente quando você olha as grandes empresas, sem tentar acertar qual vai ser a próxima empresa que vai disruptar o mundo e etc., como o Murilo falou, você olhando essas grandes empresas, além desse potencial de crescimento exponencial, que eu acho que acho que o ser humano tem muita dificuldade, muita dificuldade. E até quanto mais velho você vai ficando, você vai tendo mais dificuldade de. A gente até brinca lá que a gente precisa ter sempre gente nova no time, porque esse cara ele olha o negócio descontínuo. Quando você vai ficando velho, você vai tomando tanto tombo, fala, não vai ser, não vai ser. Essas empresas, elas te oferecem um carrego atual muito alto. Muito alto. Então, assim, ou você vai receber um carrego de lucro muito alto, porque as empresas crescem, geram caixa infinito, e aí você vai receber isso aí, 18% no Google, 20% ali, 20% acolá, ou você vai receber 40% porque o cara vai dobrar esse crescimento dele talvez eu costumo chamar lá de revolução industrial do século XXI, entendeu? É a nossa nova revolução industrial. E aí, como é que na prática, Murilo, se tangencia essa carteira? Ou seja, como que ela, dado em cima dos pontos todos que vocês colocaram, no cenário lá fora, um pouco da cabeça de vocês sobre investir em ações fora do Brasil, especialmente nos Estados Unidos, como que fica a concepção dessa carteira efetivamente? Cara, eu vou começar pro Brasil, que assim, tem um exercício muito legal que a gente faz lá, de pegar assim, uma janela muito grande e ver quantas ações, quando você pega o lucro por ação com um reinvestimento de dividendo, que bateram o CDI, tá? A gente pega uma janela que dá, né? Cara, não passa de 20 ações, tá? Eu tô botando um pouco para cima só para não parecer muito, Sim. muito duro. Então, assim, o Brasil, ou você aceita que o seu desafio é uma discussão de disciplina e paciência, né? Ou você pode sempre estar nessa expectativa de que dessa vez vai. O Tarcísio, né? Pode ser o cara que vai salvar. A gente tem lá vários comentários que a gente gosta de fazer, né? Que o ser humano ele tem uma necessidade de achar que existe, né? O Messias, o Salvador da Pátria. Esperança. A esperança. Com todo respeito, eu vou falar aqui, cara, os judeus estão há mais, sei lá, 5, 6 mil anos esperando e não veio, né? Os católicos apareceu com 33 anos de idade, a gente botou o cara para fora, né? Não vai ser o Brasil que você vai ter um cara que vai mudar um congresso, digamos, assistencialista para um congresso que pensa, de fato, para o médio e longo prazo, né? Assim, eu quando o Lula foi eleito, né, assim, nessa última pernada, eu ficava estarrecido, as pessoas falando, mas dessa vez ele vai ter um congresso fiscalista. Eu falei, como assim? O negócio foi o contrário, o executivo tentando controlar os gastos, o Congresso sempre pedindo emenda, agora vai inverter. Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com as nossas expectativas vis-à-vis o que é de fato. Vai. Colasso, assim, eu olho o Brasil e falo o seguinte: ó, o que a gente tem que fazer de um certo ponto é tentar entender se a alocação de capital fez sentido ou não. Esses caras entenderam, tipo uma Equatorial, que quando você se livra do imperialismo empresarial, que é investir quando todo mundo investe, né? E você só vai investir quando o juro está baixo, e quando o juro está baixo, por definição, os valuations estão já esperando que o Brasil tenha uma mudança de conjuntura, né? Cara, você não será feliz se você só consegue investir quando o juro está baixo, né? Então, quando você se liberta disso e você começa a se tornar anticíclico, pô, você pega a Equatorial, né? Os caras fizeram um negócio de transmissão que, na prática, não é um negócio bom, porque, pô, você tem 10 cartéis aí que já sabem como os contratos funcionam, que tem toda a mapeado onde está a infraestrutura. É uma guerra maluca de os caras darem um bid e depois achar que vai conseguir fazer um aditamento financeiro. A Equatorial foi ficar de fora em 2015, quando veio a Dilma. O problema é que quando o juro está baixo, você monta uma estrutura de dívida achando que o custo de dívida é tal, e quando o Brasil volta à sua normalidade, você percebe que é 5 pontos acima. O seu custo de dívida, você é obrigado a vomitar aquele ativo ao preço que for. O cara comprou transmissão em 2016, 15 com, sei lá, de 15 a 20% real, né? Então, assim, quando a gente percebe quem são esses caras que conseguem alocar capital com disciplina e já fazer o benefício do setor ter sido, digamos, filtrado por uns juros altos, cara, o retorno é muito bom ao longo do tempo, né? E aí, pô, eu tenho que contar com a ajuda do Alex, que é o seguinte: é inevitável que o Brasil passe por seus esgotamentos, aí chame lá um novo pacote fiscal e o mercado de novo vai dizer que dessa vez vai dar certo e o juro antecipa. Aí nessa hora você passivamente recebe os seus clientes, né? Porque o cara tá lá no CDI, o CDI fica com juro real baixo, ele vai querer alocar risco.
o que a gente faz na Morada são 2 alternativas, né, ou não aloca, né, ou se a gente percebe que existe um hedge do juro real, um match duration na carteira, a gente faz isso para evitar o possível drawdown na provável e inevitável normalização da taxa de juros. Então o Brasil é isso, tá. Lá fora é assim, o efeito juros, pô, eu acho que é melhor você conversar com o Alex, né. Eu juro que eu me preocupo muito pouco com o nível de juros, né. Eu estou muito mais preocupado se o mercado vai continuar subestimando a capacidade de crescimento da Nvidia, né, que é sempre assim, cresce 30, depois cresce 15, depois cresce 8% nominal, né. A gente nem entrou em robô, a gente nem entrou em um monte de coisa e Uhum. a afirmação que você acabou de fazer, a capacidade de não conseguir pensar de forma exponencial faz com que a inércia, pô, faça a convergência, né. Então, se cada nome, né, tem seus desafios. Cara, a gente tem uma posição em Card Networks, né, que é um negócio que quando você olha em retrospecto, esses caras são as empresas que mais adotam novas tecnologias. E por quê? Porque os caras são gigantescos. Esse cara já tem um custo marginal no chão. E se ele perceber que aquela nova tecnologia abre mercado para ele, ele vai e toma. Só que toda vez que tem uma discussão de nova tecnologia, esse cara afunda. Então agora os stablecoins, né, que a gente pode até discutir aqui rapidamente o que pode ser o uso dele, mas puta, é muito pouco provável que ele se torne uma reserva de valor negociável num estabelecimento comercial. Pô, tá fazendo um preço razoavelmente importante nesses caras, tá? Já fez mais, os números já deram uma voltada, mas hoje o carrego dos caras é interessante. A gente está lá se aprofundando para ver se de fato, pô, assim, não é um trabalho, pô, digamos, 100% objetivo, porque o que o mercado já incorporou, o que não incorporou, você pode ter uma nova pernada ou alguma nova regulação que possa trazer, mas toma uma decisão já de discutir o quanto que a gente pode aumentar adicionalmente vis-à-vis o que a gente já fez depois dos stablecoins, tá? A gente olha também o setor de energia elétrica lá fora. E a gente vê o seguinte, cara, que assim, o mundo errou, com toda a honestidade, em discutir renováveis vis-à-vis, pô, capacidade de produção, independentemente se tem sol ou não, né? A bateria é um negócio muito distante, né? Então essa aposta que foi feita em energia solar, ela foi ruim no Brasil, a gente pode discutir isso aqui, a gente está se aprofundando bastante na infraestrutura brasileira para entender o quanto que já pode estar o déficit, tá, de hídrica vis-à-vis a demanda natural que está tendo por consumo de energia. E nos Estados Unidos também foi um desastre, tá? E aí o que acontece? Cara, no primeiro momento é muito preço que tem, né? Porque você sai de um negócio barato, cara, o carvão, você entra para um negócio que não consegue se monetizar porque ele só funciona X horas por dia, aí acaba que de noite, quando você tem um pico de demanda no mundo inteiro, obviamente ar-condicionado, luz TV, cara, o sistema ele começa a mostrar sinais de imperfeição, tá? Eu vou te dar uma provocação, você não deve saber, mas nos Estados Unidos você tem um negócio chamado VPP, que é um programa que você, consumidor, se não ligar o ar-condicionado no dia quente, se não ligar o aquecedor no dia frio, você ganha um puta desconto na conta de luz. Isso é um racionamento, cara. Entendeu? Isso é um indicativo que o negócio não funcionou, tá? E aí, pô, a gente olha as empresas, a gente tenta entender como que é a exposição desse cara, se vai ser uma exposição somente por preço, se vai ser porque o preço vai subir, ou se vai ser uma exposição porque o cara também aloca capital. Pô, mas, cara, tem um problemaço, cara. Se ela já é lá, pô, turbina elétrica lá tá 2030 é o próximo disponível. Então, assim, de fato, você vai ter uma dificuldade de geração de energia. Então, assim, Colásio, desculpa se eu sou um pouco, digamos, profundo, mas eu quero te mostrar o seguinte: o que a gente faz na Morada, cara, é de verdade o seguinte: por que é um bom business? A provocação, ela é exógena ou ela é uma discussão puramente a alocação de capital e de socrático da companhia? Geralmente é a combinação dos dois, tá? Aqui no Brasil a gente acha que, pô, é uma discussão muito mais de pessoas tirando leite de pedra do que perturbações exógenas, né? A gente vê lá fora, cara, que os dois movimentos eles são sempre relevantes. Você vê assim, pô, o que está acontecendo? O Alex vai falar muito melhor do que eu, até vou passar para ele. A discussão geopolítica de AI e talvez os movimentos inesperados que pode ter em relação ao NVIDIA. Você quer pegar esse gancho, cara? Eu acho que nesse ponto, assim, a parte mais relevante que a gente gosta de olhar sempre é que esse é um setor que tem provocações exógenas muito grandes, assim. A gente tinha Intel, que era um trade que com qualquer analista que a gente conversava, a gente apanhava, assim. Pô, esse negócio não tem como, ninguém vai colocar quebrado. dinheiro nisso, tá quebrado. Quem que você acha que vai colocar dinheiro nisso? Eu falei, cara, qualquer pessoa que queira ficar bem com o cara mais importante do planeta, porque o cara quer.
Então, assim, ele, por uma questão geopolítica, pô, quando teve o Covid, os Estados Unidos teve dificuldade de comprar máscara da China. Então, assim, o cara ele não quer ter mais uma dependência gigantesca de um cara que não é um parceiro histórico dele, que é o cara que está num embate, inclusive, com ele, de quem é a próxima potência. Eh, então esse é um setor que a gente olha muito a parte endógena, pô, a gente está fazendo algumas contas lá para entender se pode ter uma liberação adicional. A gente acha que todo esse caos que está rolando nos últimos dias aí, nos Estados Unidos e China, é mais porque os caras vão sentar para negociar. O mercado, ele tá muito aficionado na história da tarifa. Ah, tarifa, 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 tarifa. Eu acho que já deu para entender que o mundo vive com as tarifas. A tarifa da China tá alta. Ela ficou muito mais alta do que todo mundo esperava no começo dessa discussão. O mundo seguiu. Não, Quando você olha os dados de exportação ao redor do mundo, você vê o mundo inteiro, vários países, a China caindo a exportação para os Estados Unidos, e outros países colocando a exportação, então provavelmente o cara está desviando alguma coisa de rota, para fugir um pouco dos impostos. A gente acha que a discussão dessa história ela é muito mais com acesso à tecnologia, assim. Eu sei que tem uma história que rola sempre no mercado, que é a história que a China já passou os Estados Unidos em tecnologia, em várias áreas, etc. Como a gente enxerga a China namorada, assim. O americano inventa e a China democratiza aquilo ali. Então, assim, pô, vamos falar de carro elétrico. A grande verdade é que a grande dificuldade do carro elétrico, desde o começo, era a estabilização da bateria. Quem estabilizou foi o Musk. Foi uma estabilização feita nos Estados Unidos. Depois que o cara estabilizou, a China veio, começou a copiar, o custo de produção da bateria caiu 10 vezes, e esse carro virou um carro que antigamente carro elétrico era um negócio de ultra ricos, virou o carro popular, hoje em dia mais barato, mais econômico, etc. Então o chinês faz isso muito bem. O Steve Jobs foi lá e inventou o iPhone, e aí depois o chinês veio, inventou os iPhones da vida. Eu lembro que o primeiro telefone que a China inventou era iPhone, era literalmente uma maçã inteira, e ele fez esse negócio ser acesso global, assim, todo mundo ter telefone. Quando a gente para pensar nos chips, assim, a gente não acha que a China tem essa capacidade de fazer o chip da NVIDIA, assim, a gente não acha, aliás, que ninguém, assim, o Google tenta, a Microsoft tenta, ninguém quer pagar tudo que paga num chip de um cara tão eficiente, assim. No caso da NVIDIA tem o chip, tem o software que usa também, que é o CUDA, mas assim, é de fato uma supremacia tecnológica que existe ali dentro, é muito difícil. E o chinês tem um chip, que é o H20, que há muito tempo, há 2, 3 anos atrás, era um chip legal que o chinês conseguia. Nem 2, 3 anos atrás, cara, esses negócios são tão rápidos que é menos tempo, mas o H20 era um chip que atendia, porque o chinês não tinha nenhum. Aí ele tinha um H20, está infinitas vezes melhor. Agora ele já tem alguns chips que ele fala que é um pouco mais para cima, um pouco mais para lá, mas que de fato parece ser um pouco melhor que o H20 mesmo. Só que ele quer acesso a novas tecnologias, ele quer conseguir desenvolver essas novas tecnologias. E os Estados Unidos é o grande gargalo disso. Então, as máquinas para fazer chip são monopólios de empresas americanas. Que não são americanas é uma ASML, que é uma empresa holandesa que é completamente aliada dos Estados Unidos. Então, você começa a ter movimentos geopolíticos de ambos os países tentando apertar para conseguir esse monopólio ao longo do tempo. Então, quando a gente comprou a Intel, o nosso core era mais ou menos esse. Pô, o Murilo fez algumas contas, quanto era o custo de reposição de você fazer uma fábrica nova ou de você colocar dinheiro numa fábrica já existente, que talvez não fosse a melhor fábrica do planeta Terra, mas que você podia fazer alguma coisa com aquela fábrica. E aí, pô, era meio que elas por elas, assim, né? Então você tinha muito pouco a perder, e se alguém atendesse o pedido do Trump, esse negócio ia acontecer. E aí eu lembro que as primeiras conversas que a gente teve com os analistas, a gente falava, pô, e se a NVIDIA colocar dinheiro? O cara falou, cara, maluquice, a NVIDIA não vai colocar dinheiro nisso aqui. Você quer andar em business, o cara vai colocar dinheiro. Cara, a NVIDIA assinou um cheque. Esse cheque fez o Trump ficar cada vez mais próximo do Jensen. O Jensen tá lá todo dia lá conversando com o Trump, etc e tal. E a gente acha que pode ter nos próximos dias aí, nesse negócio da negociação, que tá ficando mais tenso, etc. Mas a reunião tá marcada, a gente acha que a reunião vai acontecer. Alguma negociação para abrir mais um pouco para a NVIDIA, assim. A gente, inclusive, hoje no Call Matinal, a gente está tendo muito essa discussão. Uma das coisas que a gente acredita muito é que teve um ponto onde você restringir o acesso ao chip do chinês era bom, porque você atrasava esse cara. Aí esse cara começa a gastar muito dinheiro. Muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. E ele começa a vender os próprios chips dele, que geram uma receita dos chips dele, e com esse chip ele faz o R&D para tentar desenvolver um chip melhor que o americano. Talvez a gente está chegando perto do estágio que é melhor a NVIDIA vender o chip dela, que vai ser muito pior do que o chip de ponta ainda. Se ela vender o H200, que é o chip que
todo mundo acha que é impossível de vender, esse chip, ele é muito pior do que o Blackwell, ele é muito pior do que o chip novo que sai o ano que vem só. Eh eh, Talvez ele vá roubar tanto receita desses caras, que ele diminui a capacidade de R&D do cara inventar um chip novo, assim. E o Jensen fala exatamente isso. O Jensen fala: "Cara, deveria ter mais mercado, porque se eu tiver mais mercado, eu vou ter mais R&D, e se eu tiver mais R&D, eu vou ficar mais à frente desse cara na corrida que a gente quer ganhar", assim. Eh, o Trump parece um cara com toda a avó que ele costuma trazer, ele é um cara pró-mercado, assim, ele é um cara que tenta ouvir os empresários e entregar o que os empresários, estão falando para ele, assim, tenta entender do lado do empresário e ser um cara pró-business, né. Então a gente acha que pode ter alguma coisa e que esse setor, cara, ele, de fato, ele é a Guerra Fria do século XXI, assim, essa briga para saber quem vai ser Tem o um cara da peso frente geopolítico, tem um né? peso geopolítico gigantesco. Aí você pega a TSM, né, que é a empresa que todo mundo fala e etcétera, com toda essa história. Pô, o negócio é uma questão geopolítica no mundo, assim, o nosso analista lá de semicondutor, ele fala: "Pô, se os caras acabarem com a TSM, cara, eu não sei como é que o mundo vive, assim, a gente não tem capacidade mais de viver se é essa empresa que fica ali em Taiwan, que tem uma questão geopolítica com a China e os Estados Unidos se metem nessa questão geopolítica, então como é que fica esse negócio, tamanha importância que esse cara ganhou, assim". Então a gente gosta, esse é um tipo de coisa que a gente tenta mesclar um pouco dessa parte endógena da empresa, que é entender, cara, qual o valor disso aqui, com essa parte exógena de entender quais são as provocações externas que fazem muito preço nesse negócio aqui. E isso é uma coisa que eu acho que a gente tem bastante único na Morada, vai. Que é o seguinte, cara, o Alex, ele fica 24/7 na discussão, pô, quais são os temas globais, o que está acontecendo muito em geopolítico, muito em perturbação de inflação, que está virando um fenômeno global e batendo em todo mundo ao mesmo tempo. E, cara, eu ajudo justamente nessa discussão de falar, cara, mas espera aí, deixa eu ver se isso aqui para de um certo ponto, para essa economia ou para essa empresa, para esse alocação de capital faz sentido ou não, né? Porque, de novo, cara, a gente gosta muito de falar que quando o sinal de mercado, que é a velocidade de uma ação, ela tem basicamente 2 grandes drivers, vai. A oscilação do negócio, que deveria ser, em tese, algo mais suave, mudando aos pouquinhos, nada morre de um dia para o outro e nada fica muito bom de um dia para o outro, tá. Mas você tem a oscilação do custo capital, que é um negócio frenético, né, e que se você, quando olha as 2 coisas juntos, cara, você talvez tenha mais questionamento do negócio do que você deveria ter por uma discussão de taxa de juros. Então a gente separa isso muito bem lá, né, eu com a equipe que a gente conseguiu trazer, né, fazendo essa discussão. A gente acredita muito na discussão de verticalização de conhecimento, porque, bicho, você vai ter oportunidade quando ninguém quer. Ali você vai brilhar, se você conseguir ter a sua capacidade de poder ser contrário ou não, né, você tem que ter o direito de ser, né, ser contrário por contrário, tem muita gente que faz isso e você vê o resultado, né. Então, assim, dando um wrap up da sua pergunta, então como é que é a discussão de gestão de US? Cara, que discussão se o bis é um monopólio ou não, se o preço de um certo ponto que tem um crescimento embutido faz sentido à luz do que foi esse negócio ao longo do tempo, e muita humildade, cara, de não querer acertar cenários, entendeu? Ah, quando que vem robótica? Quando que vem? Cara, não sabemos, entendeu? Eu só vou te dar uma provocada, Colasso, que é o seguinte, cara, quando eu comecei a usar AI, foi 2021. Chamei o Luiz Tuberg e falei assim: "Luiz, mercado financeiro vai cair de 30% a 40% mão de obra". Ele: "Como assim, cara?" Eu falei: "Cara, antigamente o negócio que você tinha que ter um analista para fazer o fichamento da DRE, não recorrente, recorrente, e mostrar para a turma, era um negócio de semanas. Tem um negócio aqui, cara, que em 30 segundos, se você conseguir fazer um leitor de PDF, você tem isso pronto. Então, assim, o trabalho de tratar informação e análise mais bruta, ele vai acabar, tá? Então, assim, hoje, acho que o Jensen falou um negócio muito relevante, né? Na última podcast dele com o pessoal do Code, não, no Altimeter, né? Que foi o seguinte, cara, antigamente você chamava um AI para te ajudar a melhorar um código, né? Um script em Python, o que for. Cara, hoje você faz um descritivo, né? E o cara já te dá a solução. Claro que tem complicômetros, que o cara pode, pô, perder o controle sobre segurança. Cara, mas assim, é um ganho. Você deixou de ser um programador e você virou gestor de projetos com vários estagiários embaixo de você, né? Então, assim, isso é muito relevante ao longo do tempo. A capacidade produtiva que você está vislumbrando é absurda. O Jason fala um negócio também que eu acho muito bom, que é o seguinte, cara, em tese pode aparecer um chip com custo marginal zero que o cara não vai trocar o meu pelo dele.
toda uma diferença de uso de energia, produtividade e viewership, o cara vai ter muito menos receita para não querer pagar meus, sei lá, 60, 70 mil dólares, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que a gente lá tem uma cabeça bastante aberta. Obviamente que a gente sabe que, por exemplo, pô, cara, a gente sabe que semicondutor, a gente sabe que esses caras são fabs ou fabless com uma infraestrutura, isso é cíclico, entendeu? É uma discussão que a demanda está tão forte que ele vai deixar de ser cíclico por algum bom tempo. Mas você pega lá 8, 9, 10 anos atrás, o negócio vai 10, 12 vezes, entendeu? Por isso que eu te falo, caro e barato é um negócio meio muito simplista. A grande verdade é assim, qual o tamanho desse mercado que está na frente desse cara? Esse cara virou um monopolista, não virou um monopolista, né? E aí, como é que a gente funciona? Então, assim, a única grande restrição que a gente tem lá, junto com o Alex, que a gente combina, que a gente não respeita uma regra que o Piretil fala, né? Que é o seguinte, se você quer buscar inovação, você deveria buscar um cara pequenininho, mas dominante no mercado que pode ser pujante, né? Essa é a grande porrada que você pode dar. Cara, isso não é nosso trabalho, isso é private equity. A gente realmente faz um filtro lá do S&P do que realmente é dominante. Assim, a turma provocou a gente lá de Moody's e S&P, né? Porra, do caralho, vamos olhar esse negócio, o fundo tal tem. Cara, puta, o Moody's é direitinho. Cara, S&P, eu olho o IPS, eu não consigo entender aquilo. Aí eu falo, cara, eu tô num mercado que é praticamente um duopólio. Esses caras, assim, eles são, assim, não tem como disruptar esses caras, né? E você não consegue entender o IPS, troca essa merda. Vai pro mais fácil, entendeu? Ah, não, mas pode ter oportunidade. Assim, quando você está assim, diante de escolhas do que você pode fazer, cara, a nossa regra é muito simples. Você está tendo que cavucar demais, ou se aprofundar demais em termos muito específicos, dropa, cara. O Druckenmiller fala uma frase que é o seguinte: eu ganhei 120% do meu dinheiro nos trades óbvios, perdi 20% no resto todo. Então, assim, fica muito complexo, cara, quando você precisa de muitas variáveis para dar certo. A gente chegou a olhar lá a United Health, né? O negócio ficou que nem a jaca, né? Pô, parecia muito atrativo. Aí, pô, o primeiro gráfico que foi qual é o crescimento populacional e como que está a penetração de plano de saúde nos Estados Unidos. Já desanimou, né? Fala assim, puta. Sim, o crescimento populacional na margem vem de imigrante batendo o que for. Não é o cara que vai ter o melhor plano de saúde. Eu não tô sendo... Cara, eu tô discutindo... Não é etnia que eu tô discutindo poder aquisitivo. Sim. Aí você fala, cara, o mercado já é maduro e não é concentrado. Então, assim, Jesus, né? E aí, quando você vê que tinha muito dinheiro público envolvido, né, de subsídio para vários planos, e essa era a United Health, ela resolveu pegar um plano mais complicado. E aí, cara, a discussão de dívida, pô, um dos maiores gastos que tem nos Estados Unidos, cara, que é uma bizarrice, né? Eles gastam mais que o japonês, né, unitariamente, né, o gasto por saúde para a população americana. Aí o Trump chegou e falou, cara, vou para cima disso, né? E ele mudou algumas poucas regras lá, cara, e foi um desastre para a rentabilidade das empresas. Aí o qual era assim, não, mas o governo vai voltar atrás e vai revisitar. Aí quando a gente foi olhar assim, cara, tinha que estudar hospital de foundation, hospital de não sei o quê, eu falei, cara, tropa, a gente não vai conseguir formar opinião sobre isso, não é tão óbvio o que está acontecendo, talvez o negócio tinha muito emaranhado, muito subsídio cruzado, então, um para outro. Entendeu? Então, esse é meio que o norte do que a gente gosta de fazer, né? Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que quando você trabalha, e uma das coisas mais importantes é o acúmulo de conhecimento, é muito fácil se perder na conquista de conhecimento, né? Mas a gente, pô, tem um negócio que é bem legal, cara, que é toda terça e quinta, a gente se reúne e a turma de bottom-up é obrigada a dizer o que está fazendo. Né? E por que está fazendo, e puta, qual que é o cheiro. E a gente de fora tem o dia de falar, cara, não tá legal, dropa. Porque o nosso recurso mais escasso é tempo, cara. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim... priorizar, né? Priorizar. Exato. Então, assim, a gente lá, a gente gosta muito da capacidade, de um certo ponto, de se medir em acerto e erros, né? O Alex pode falar do nosso sistema de risco, as mensurações de controle de volatilidade, shortfall, expected shortfall e outras coisas. Mas eu acho que o que mais importa ali, cara, aí eu vou voltar para o início da discussão, é que todo mundo lá é obrigado a aprender com os erros, cara. Todo mundo. E uma coisa que a gente faz lá, cara, a gente não avalia as pessoas pela performance da ação, tá? A gente avalia as pessoas pela contribuição no debate. Porque senão, cara, você vai ter vários mini-books e o cara não vai estar necessariamente preocupado com a cota.
tá? Pô, mas como é que você faz então para ter uma mensuração qualitativa sem botar o prestação? Cara, é simples. Tem 2 caras que têm muita experiência, que já conseguem com um cheiro fazer a geração de ideia e já dar uma arredondada. Quanto menos a gente tiver que participar dessas discussões, seja do e-mail, do início, mais ectos tem que ter. Então você vai ser meio que avaliado pela sua percepção de todos os outros sócios, de como que você está ajudando na contribuição e aperfeiçoamento das suas ideias de terceiros, tá? Obviamente que o grande trade-off é que a gente vai ter uma equipe de 6, 7 pessoas e olhe lá, Uhum. né? Porque não dá para você empoderar tanta gente e manter a capacidade de decisão da companhia, né? Isso é uma coisa também bem legal, desculpa aqui ficar Não, imagina. falando um pouco da nossa empresa, que é assim, eu acho que eu e o Alex, cara, a gente já passou por tantas estruturas com seus méritos, né? Com coisas que nós a gente não concordava, que uma coisa que a gente ficou muito preocupado era dirimir o risco político. O ser humano não é um bicho político, o ser humano é um bicho que você pega várias empresas que não necessariamente a meritocracia é baseada em mensuração de resultado, e sim relações de pessoas. E quando a gente tem 3 pessoas de um certo ponto que, no final do dia, se não tiver um consenso da sociedade, se alguém tem que ganhar ou perder equity, esse comitê executivo, eu, Alex e o Filipão, a gente vai decidir. Cara, são 3 pessoas para você não necessariamente ter que se aproximar somente de um ou de outro, para você manter a sua, digamos, liberdade intelectual de poder concordar e discordar, entendeu? Então isso também é legal que a gente consegue fazer, né? Porque é muito difícil você lidar no mercado onde, cara, seus concorrentes são muito competentes, né? A formação de capital intelectual no Brasil é um espetáculo. Aliás, eu queria fazer um agradecimento aqui especial às pessoas que me deram a oportunidade de poder tomar esse risco. O Eric Carvalho e Maurício Miranda, Grupo Icatu, um lugar que eu fiquei por 10 anos. Esses caras me chamaram quando eu estava já no final aí do gerencial de risco para ir para a Bolsa em 2004, né? Foi um negócio que mudou completamente minha vida, né? E, cara, eu sempre digo que você tem que ter muita sorte, ter muito chefe bom, porque você é resultado do seu professor, né? Uhum. E esses caras foram, assim, muito diferenciados na minha formação. Obviamente, cara, o Luiz foi o cara que me convidou para a gestão efetivamente, né? Em 2021, então, puta, eu não tenho nem o que falar em relação a ter o privilégio de poder trabalhar com o Luiz Stuberg, né? E ver como um dos maiores vencedores de um certo ponto, como que ele se alimenta, se é alguma coisa diferente que ele faz ou não, se ele é um alienígena ou não, eu vou te falar, cara, é muito esforço mesmo, é muita leitura, é muita dedicação, né? E então, assim, a gente olhou muito todos os lugares que a gente passou e a maior preocupação da gente que a gente tinha era preservar a capacidade divergente da companhia, né? E aí, quando você tem um comitê de 3 pessoas, a gente acha que a gente Facilita. maximizou esse Sim, problema do sim. risco político. Essa parte de pessoas é extremamente importante pro que vocês fazem, né? E eu acho que, assim, aqui a gente conseguiu passar na conversa por muitos pontos, né? A gente falou cenário no geral no início, mas mais focado lá fora. Depois a gente falou um pouco sobre como é que vocês encaram os investimentos nas empresas americanas, né? E saindo um pouco em Brasil. No meio do caminho a gente entrou num trajeto de filosofia de investimento, passou bastante por essa mescla entre vocês dois. Fica bem claro, né? Você, Alex, com um papel um pouco mais top-down e o Murilo com bottom-up, ou seja, você talvez trazendo um pouco mais esse view de carteira, de cenário, de alocação de capital, da perspectiva do fundo. E o Murilo olhando um pouco mais para as empresas, escolhendo ali quais são os cavalos lá e aqui que vão fazer mais sentido. Aí o Murilo também falou um pouquinho das estruturas das empresas que vocês gostam de investir, tanto lá fora quanto aqui, que é basicamente muito pouco, né? Então é passar um filtro de escolher quem é o campeão, porque é isso que um cara de public equities, né, um investidor de ações deveria fazer, é investir no campeão dos setores, né, os monopolistas, os vencedores, que foram testados pelo tempo e que provaram seu valor, e não acreditar tanto nas apostas para frente, né? E evitar um pouco também essa questão de narrativa ou cair até mesmo na, no value trap, né? Nessa história do que é barato e do que é caro, É né? isso aí. O que eu queria fazer para amarrar aqui, voltando para o Brasil, e para deixar claro, você falou brevemente que eleição talvez não seja exatamente o cerne ali para você determinar investimento aqui ou não. Tem outras questões que vocês olham que são igualmente importantes. E você também não vai ficar tentando
acertar qual é o resultado da eleição. Que eu já aprendi que eu sou péssimo. Que não é uma boa ideia para o investidor, né? Claro que não é muito bom. Mas eu queria só para amarrar o cenário no Brasil, você tem um ambiente que, se lá fora tá monotemático por IA, aqui tá meio monotemático por conta da eleição. E eu acho engraçada a dicotomia entre o que o brasileiro acha e o investidor de lá de fora acha. Eu tenho o privilégio de falar com os dois. Sim. O brasileiro acha que é o céu um inferno, basicamente, né, nos bastidores. Então, assim, se você tem reeleição e manutenção, parece que o dólar vai explodir, parece que o juro real vai explodir, parece que a bolsa vai despencar, né? Tudo o pacote Brasil deteriorando como um todo. E se você tem uma transição de modelo econômico, parece que é o oposto, né? O real vai se apreciar, o juro vai fechar pra caramba, né? A bolsa vai voar. Vai ser o maior bull market da história. A gente já escutou um monte de gente falando isso. Para o estrangeiro, parece ser uma coisa meio não evento, né? Ele fala assim, ué, você tá me dizendo que se esse cara que tá aí continuar, vai mudar completamente tudo? Vai ficar tudo muito pior? Por que já não tá nesses preços que você tá falando agora, né? Que ele tá aí, né? E se tiver transição, vai mudar da água para o vinho. Brasil, que sempre foi mais ou menos a mesma história, o gringo é mais equilibrado nos comentários dele, na visão em relação ao Brasil, e de decisões até um pouco mais pragmáticas, né? Ele talvez queira comprar a bolsa só porque ele acha que o juro vai cair. E acabou. Como é que é a sua cabeça para o Brasil? Cara, assim, a grande verdade é que eu acho que a coisa que mais de todos os modelos que a gente roda lá, a gente tem um cara que roda bastante a parte quant lá, tenta fazer alguns estudos para entender o que é ruído, o que é sinal, o que você de fato deveria, o que tem assertividade no passado, né? Então, eu acho que numa mudança eleitoral as bolsas sobem, você pega, roda um backtest para o mundo inteiro para ver se isso tem assertividade. Eu acho que quando o dólar cai, isso acontece, a gente tenta rodar sempre isso. A gente roda os backtests, um backtest que funciona muito, tem muita assertividade, é o juros cai, a bolsa sobe. De fato funciona muito. Eu acho que existe alguma... Mas que tem um juros tão restritivo durante tanto tempo, igual a gente olha, igual a gente tem no Brasil, eu acho que quando você tem um respiro, vocês aqui nessa espécie, mais do que todo mundo, as pessoas, o investidor de fato respira, assim, e sai e fala, tira a cabeça para fora da água e consegue respirar. Mas a grande verdade, cara, é que quando a gente olha o cenário do Brasil, assim, a gente sempre gosta de olhar os juros também numa perspectiva muito parecido com o que eu acho que você escuta dos investidores globais, assim, a gente, cara, você é um pouco um produto e não tem bom ou ruim daquilo que você conviveu, assim, um dos meus primeiros chefes como chefe no Verde, ele é um cara que ele veio de fundos globais, então ele olhava muito para fora, tinha essa cabeça de olhar muito o Brasil inserido no resto do mundo. Então, cara, eu aprendi meio que a olhar o Brasil inserido no resto do mundo, assim. Uma coisa que a gente tinha diferente, acho que da média, na hora de olhar o mercado, é que o mercado começou com essa história da NTNB a 5, NTNB a 5,5 é bom, 6 é bom, 6,5 é bom, etc. E quando a gente olhava, o argumento era, pô, se você olhar, é o mesmo nível da Dilma. Cara, quando você volta para olhar onde estava o Fed Funds da Dilma, era zero. Então você tinha um diferencial de juros do Brasil com os Estados Unidos que era muito alto. Quando os juros foi lá, lembro, 6, 6,5, que agora já dá uma saudade, né, que foi para 7, e 7 alto, o juros nos Estados Unidos estava alto, o Fed tinha acabado de subir os juros, então você não tinha um diferencial de juros brasileiro que era tão atrativo. Quando você não tem um diferencial de juros que é tão atrativo, o gringo não vem. Uma coisa que a gente escutava muito na mesa, que você deve ter escutado muito aqui por que o gringo não aplica esse pré? Por que o gringo não aplica esse pré? O pré tá muito alto, o pré tá muito alto, o pré tá muito alto. De fato, quando você viu esse diferencial de juros voltar para um desvio padrão para cima, ou seja, a gente tem um juros muito mais aberto contra os Estados Unidos, no mesmo nível, pasme, do governo Dilma, o gringo apareceu. Ele vem, ele comprou, e aí pegou uma onda muito boa do dólar fraco, a gente falou, e etc. A gente acha que vai ter esse ciclo de corte, a gente acha que, independente da discussão eleitoral que vai acontecer só no final do ano que vem, o Banco Central provavelmente vai começar um ciclo de corte. Cara, se é janeiro, fevereiro, dezembro, acho que, cara, se eu falasse para você que eu Não sei... é quando nem quanto, e sim se vai ou não cair. Exatamente. Então acho que vai começar esse ciclo de corte. A gente não pode tirar o olho da bola do fiscal, assim, acho que
Uma coisa que parece que, pô, os caras eles têm um pouco de dificuldade de entender é o seguinte: quando você gera um problema fiscal, o primeiro efeito é o câmbio. E quando esse câmbio vai embora, ele piora a inflação. Aí quando ele piora a inflação, o Galípolo não tem o que fazer, assim, ele precisa subir juros. Então, o Congresso e o Executivo ficarem brincando de fiscal exuberante o tempo todo, joga em cima do Banco Central o piano. O cara pega o piano lá no 12º andar, joga e fala, pô, BC, segura aí. E, cara, não adianta ser o Roberto Campos, o Galípolo, pode ser o Papa lá, o cara vai segurar um piano para ir no 12º andar. Então, assim, se a gente tiver algum controle de gastos, se o Congresso barrar alguma das medidas do Executivo, e os caras tentam, né? A gente circulou aí nos últimos dias a história da tarifa de ônibus, com um custo estimado aqui por vocês até de quase 60 bi, é um negócio que não cabe no orçamento. Não é uma discussão de ser bonzinho ou ser maldoso, só não cabe no orçamento. Você precisa, de onde vem esse dinheiro? Então vamos pensar de onde vem esse dinheiro, esse dinheiro que o Brasil já arrecada bastante, a gente cobra imposto de países nórdicos, né? Então, pô, o que você quer fazer com esse dinheiro? Qual o gasto que você vai fazer? Vamos pensar como é que a gente aloca os gastos, essa discussão é completamente injusta, assim. Mas a gente é um país que não suporta mais gastos, assim. Então, se a gente conseguir ter uma contenção de gastos, eu acho que a gente tem tudo para ter um ciclo de corte de juros que deveria ser muito bom para os ativos de risco, assim, tá? E assim, eu acho que tem o upside da eleição, assim, acho que a gente pode ter uma mudança de governo, eu acho que a gente pode sim tá prestes a ter uma alternância de poderes. Se a gente tiver uma alternância de poder, pode ser mais uma pernada e etc. Mas, cara, de novo, assim, o que a gente tenta mais olhar é como é que o Brasil está inserido, se esse diferencial de juros do Brasil com lá fora, ele é um negócio atrativo ou não é um negócio atrativo. E mesmo quando a gente olha as empresas, cara, sabe como é que chegou a conversa do Google a 14 vezes lucro que a gente operou? A gente está na discussão de Localiza. Eu tava a 15 vezes, 13 vezes lucro, acho que na época. O pessoal, cara, tá muito barato e tal. E a gente falou, pô, aí eu sempre faço o sanity check do que é barato, eu abro meu Bloomberg e olho as ações lá fora. Aí a gente olhou e falou, pô, mas o Google tá 14 vezes. Pô, dropa Localiza aqui. Vamos olhar esse aqui, que esse aqui parece mais legal. E nada contra a Localiza, sabe? Mas assim, a gente falou, cara, pô, tem um negócio aqui muito baixo. A gente tá discutindo um negócio aqui que pode ser legal, foi um bom investimento, tá? A ação até andou desses níveis, etc. Não foi um investimento ruim. Mas, pô, esse aqui, cara, é um negócio que talvez a gente não tenha chance de comprar de novo num bom período de tempo nesse valuation. Cara, vamos entender o que tá acontecendo aqui. A gente se debruçou, foi entender o que tava acontecendo ali. Então, pra gente, de novo, assim, cara, a gente tenta ser agnóstico, você nunca vai ligar lá na namorada e falar, pô, Alex, o que vocês estão achando aí? Cara, a gente tá comprado porque a gente acha que vai dar isso ou aquilo. Cara, a gente quer olhar o seguinte, esse negócio aceita desaforo. Se o negócio for um negócio bom, como é lá fora, normalmente o que a gente mais preocupa na gente é se tem carrego. Mas esse negócio tem um carrego bom, e além do carrego bom, ele tem uma disrupção? Sim. Aqui no Brasil a gente não tá muito preocupado o que acontece quando dá certo. Cara, se der errado, esse negócio tá meio precificado que vai dar errado já. Não sei se esse negócio tá meio precificado que vai dar errado já, pô, a gente gosta muito, entendeu? Porque, pô, aí se você, qualquer coisa que tiver, se tiver uma alternância de poder, se tiver uma queda de juros maior do que a gente imagina, a gente acha que tem espaço, assim, cara. Vamos lembrar que antes do pacote fiscal do Haddad, o mercado já tinha que os juros ia para 8. Isso aí. Aí o juros não foi para 8, o juros foi para 17. Então, no meio do caminho, o investidor que estava comprado numa tese de queda de juros, tomou uma invertida por outro lado. Sim. E parecia um negócio muito dado, assim, que os juros ia cair, que a inflação estava controlada, etc. De repente, os gastos foram comendo, a economia ficou mais resiliente, mais forte, dinheiro público entrando. Então, você entrou numa dinâmica que ela mudou em 3, 4 meses. Então, assim, a gente tenta ser um pouco desse barulho, assim, né? Tem uma frase do Brasil que fala que se você sai daqui uma semana, tudo mudou, se você volta em 10 anos, nada mudou. Você tenta manter esse mantra, assim, e fala, cara, calma, peraí, esse negócio, ele também não é tão ruim e não é tão bom. Cara, a nossa definição que a gente mais gosta de Brasil namorado, o Brasil é eterno aluno nota 5. É isso aí. Se a gente tirar 9, a gente vai tirar 1 nessa prova, que é pra dar 5. Vai fazer 5, a gente quer só passar de ano. É isso. Aí, só pra fechar, assim, nessa história de você falar com um gringo e tal, eu lembro que na época do governo Temer, cara, que ele montou aquele timaço, pô, o mercado ficou alucinado, falou, pô, cara, só caras bons, etc. Eu tava conversando com um gringo na época, eu falei, pô, cara, agora você tem que colocar dinheiro aqui, porque, pô, montamos o Dream Team, né? Aí ele falou, cara, mas ainda é um Dream Team de brasileiro. O gringo, ele é mais pragmático, assim. E engraçado que esse cara, se eu não me engano, acho que ele era venezuelano, ele era da América Latina. Ele falou, cara, a gente na América Latina, a gente é isso aí, a gente vai pra lá, a gente vai pra cá, a gente vai pra lá, a gente vai pra cá, tipo, não tem muito, Entendo. se não sai.
E aí a brincadeira que eu sempre faço é o seguinte, cara, o dia que a gente parar de ter essas discussões sobre o Brasil, a gente deixa de ser emergente e vira desenvolvido. A gente não vai ter mais essas discussões, tá, né? Quando for emergente, essas são as discussões que nos cabem. E o gringo, acho que ele é mais cético disso, assim, sabe? Ah, pô, mas o cara aqui tem políticas de esquerda. Sim, o cara fala, cara, pô, no México tem, no Chile tem, todo mundo tem, assim, então não muda. O que que É muda? mais do mesmo, né? É mais do mesmo. O que que muda pra vocês, assim, Mas de todo? em cima disso, Alex, só para eu entender, assim, a concepção do portfólio hoje, para ver como é que é a cabeça de vocês, a gente pô, acho que deu para ver como é que funciona a cabeça de vocês 2 individualmente e em conjunto. Uhum. Como é que isso se expressa no portfólio de maneira prática? Nosso portfólio hoje na prática, cara, a gente estava mais alocado em Brasil, a gente reduziu depois do PIB americano em setembro, eh, porque, cara, eu acho que as pessoas dudam muito da economia americana, ela tem se mostrado muito resiliente há muito tempo, assim. Eu tinha um chefe que ele falava o seguinte: "Você tá comprado no negócio, tá perdendo dinheiro todo dia, tenta ficar 2 dias vendido, só para ver qual é a sensação". Assim, então, assim, a gente já cansou de dudar a economia americana, então, cara, fica todo mundo lá, vai desacelerar, vai acabar, vai quebrar, o negócio continua resiliente. Então a gente dá o benefício da dúvida positivo, que eu acho que na média as pessoas tendem a dar o benefício da dúvida negativa, a gente gosta de dar o benefício da dúvida positivo lá. Aí a gente reduziu um pouco dessa exposição, então a gente está um pouco mais comprado nos Estados Unidos do que Brasil. Eu diria que nosso risco, uns 40% do risco é Estados Unidos e uns 25% do risco é Brasil. Tá, E o resto é meio caixa, hedges, tem um pouco de ouro e etc. tá bom. E é isso, cara. As teses, na média, são as mesmas, elas não mudam muito. Só o tamanho, talvez? Só o tamanho. Então você vai ligar lá, a gente vai ter mais Microsoft, menos Microsoft, mas vai estar lá. Você vai ligar lá, a gente vai ter mais Equatorial, menos Equatorial, a gente vai estar lá. Vai passando específico pela carteira. Isso. Brasil, cara, uns 2/3 da carteira é utilidade pública, são Sim. empresas de energia e saneamento. A gente tem um pouco de financials. Esse a gente tem um pouco mais de dificuldade, porque de fato essas coisas andaram, tá meio caro, então a gente fica ali, aquele negócio, pô, quanto você tem para ganhar, ainda a gente deu uma reduzida, a gente ficou mais concentrado nesse setor de utilidade pública. E lá fora, cara, basicamente a gente tem exposição a empresas de tecnologia, eh, são empresas que se beneficiam de AI, mas a gente tem muito pouco AI puro. Talvez a única coisa que a gente tenha de AI puro é a NVIDIA, é uma posição que a gente tem. A gente tinha muito menos, o cara ficou muito para trás do resto. A gente acha que tem algumas coisas que podem sair assim, quando a gente olha essas expectativas de mercado. Para o mercado, eu acho que o negócio, a gente acha que uma hora, como o Murilo falou, esse negócio é meio cíclico, uma hora acaba. Mas quando você escuta as empresas, o Google, a Microsoft falando, parece que acaba em 2 anos. É meio que o que o mercado projeta pro cara, que em 2 anos o cara vai crescer 5%, 8%. Fala, pô, esse negócio parece errado, parece que é um negócio que tem mais. E aí, quando você tem mais, você tem aquela revisão para cima, esse negócio não cai. Eh, a gente tinha bastante Google, andou bastante, a gente reduziu. A gente tem Microsoft, basicamente essas empresas de tecnologia. A gente tem uma posição que talvez não seja tão consensual e não é muito nesse hype, que é essa história das Sky Networks, que é Visa, Mastercard. A gente acha que esses caras, como o Murilo falou, são vencedores, a gente tem. E a gente tem utilities dos Estados Unidos. Cara, meio nesse call que vai faltar energia, já tá faltando, teve um problema da mudança da matriz energética mais a demanda de AI. E, cara, a gente tem um short farmacêuticas nos Estados Unidos, meio uma tese mais top-down de que o Trump identificou alguns imbalances nesse negócio de como essas empresas operam, e ele quer de alguma forma corrigir isso, assim. Acho que o grosso do portfólio é esse. Então é um portfólio que, cara, ele era muito Brasil um mês atrás, a gente deu uma reduzida. Vamos ver, assim, eu acho que existe essa dicotomia que eu te falei da economia americana. Então, se a gente achar que a economia americana vai continuar aquele pace de crescimento menor que o resto do mundo, provavelmente a gente vai voltar a ter um pouco mais de Brasil, vai reduzir um pouco da exposição lá fora. Se a gente não achar, a gente vai continuar com a exposição lá fora e vai diminuir um pouco esse negócio de Brasil. No final das contas, né, cara, a gente montou um fundo durante talvez um momento mais difícil que eu me lembro da indústria, assim, porque ele não acaba, cara. Eu tava na Dilma, eu tava na crise, mas você fala, cara, esse negócio acabou, esse negócio não acaba, parece que esse negócio é para sempre, assim, o mal-estar, né? Mais do que o Pinel, mais do que o mal-estar da Faria Lima é um negócio que pegou muito nesses últimos 2 anos, mas é um pouco desse nosso produto, ele foi feito meio que, cara,
Te falei, assim, se a gente tivesse aqui tomando um chopp, se você me falasse, você acha que vai dar, porra, a gente vai ter uma mudança de poder? Cara, eu acho que vai. Tá. Eu vou colocar dinheiro nisso agora? Não. Não. E se não tiver, eu tô do lado da porta, eu vou sair e Sim. vou comprar lá fora, entendeu? Então, assim, e mesmo se eu achar muito, parecer muito, eu ainda vou continuar com a mão na maçaneta. É uma loucura, assim. Vai ter, né? Antigamente a gente falava uma loucura Brasil, mas, cara, o presidente eleito dos Estados Unidos tomou um tiro. As coisas, a volatilidade desse período eleitoral, assim, Tá meio no doido. mundo, tá meio maluco. Então as coisas podem mudar do dia pra noite, assim. Então, cara, cautelosamente otimista. É isso, é isso. É isso. Perfeito, perfeito. Acho que ficou claro, a gente conseguiu passar por todos os pontos aqui de maneira geral e aqui acho que ficou mais tangível, né, desses pensamentos de vocês, como é que se tangibiliza investimento. Com certeza vocês vão voltar, teremos mais histórias da morada para Opa, compartilhar tomara. com a Prazer. turma. Mas eu queria agradecer a presença de vocês dois, Alex e Murilo e Alex, quase uma dupla sertaneja aí no Obrigado pela presença de vocês. Obrigado você, cara. Prazer. Tamo aí no aguardo e na batalha. Muito animados. Muito bem. Bom, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais Stock Flickers. Um beijo. Tchau. Show me the money.